Bom dia a todos. Já estão vendo a minha tela? Só consegue me sinalizar? Sim, sim. Então, tá bom. Ricardo, deu uma descansada na voz aí que já perdeu um pouquinho. Então, vou aqui representá-lo. Então, a gente vai começar contando um pouquinho sobre a história da Nexo, né? A Nexo CS é uma empresa de software, né, para a área de EHS, né? Nós estamos atuando no mercado há mais de 25 anos, onde todas as nossas soluções são para atender a área de saúde e segurança do trabalho, né, mais especificamente. Nosso software ele é voltado em conformidade com toda a parte de norma técnica e as demandas do mercado também. E as nossas soluções, elas são aprovadas e são reconhecidas pelas maiores empresas do país. Aqui eu mostro para vocês algumas soluções hoje que nós temos, né, disponíveis dentro do Nexo. O Nexo é uma solução, né, 100% web, ele é mobile, é responsivo, ou seja, ele se adequa a um tablet, a um smartphone, e aqui eu apresento para vocês o Nexo EHS, Nexo E-Social, Nexo EPI, o Nexo Mobile e o Nexo GRO, que é uma novidade do Nexo aqui para atender a demanda da NR1, né, que é o próprio GRO. Alguns diferenciais da Nexo CS. Nós temos atualizações e inovações que são constantes, né, tanto para atender a tecnologia quanto a parte de legislação também. Repetindo, né, somos um software web, mobile responsivo. Temos também agora a parte de app, né, o Nexo Mobile, que é totalmente integrado com o Nexo EHS. Então, tudo que é feito no app, ele conversa com o software Nexo. Nós contamos com uma plataforma de homologação, né, para que os usuários possam fazer testes de forma segura, sem sujar o ambiente. A nossa plataforma permite personalizar os relatórios e dashboards em tempo real, né? Contamos com uma flexibilidade, né, para parametrizar conforme a necessidade do cliente ou de algum segmento específico. Hoje nós contamos com mais de 48 módulos, né, fora a parte mobile. Quando a gente fala do Nexo, é importante sinalizar que nós temos o Nexo no ambiente cloud. E eu queria trazer aqui para vocês algumas vantagens de ter o Nexo nesse ambiente. O primeiro ponto é a redução dos custos do cliente com a parte de infraestrutura. A gente tem servidores, sistemas operacionais, banco de dados, rotina de backup de segurança, além do ambiente de produção e homologação separado por empresa, né, por cliente. O cliente não precisa ter equipe e nem estrutura de suporte, né, porque a gente dá esse suporte, esse apoio. A nossa área de suporte, quando a gente tem um ambiente cloud, ela é mais ágil, ela é mais rápida para poder atender o nosso cliente e ele não precisa ficar fazendo aplicação de pacote, porque a gente já faz todo o processo de aplicação e atualização. Aqui a gente traz a parte da integração e a parceria SAP, né? Então a gente tem a integração com o SAP HCM, o SAP SuccessFactors e o SAP MM também. Aqui a gente traz alguma arquitetura, né? Só para que vocês entendam. Então a gente tem o que sai de estrutura organizacional, né? De funcionários do SAP SuccessFactor, ele entra no Nexo. As informações aparecem no mobile, então tudo que é informação de estrutura organizacional vai para o Nexo Mobile também, e o que é preenchido dentro do Nexo Mobile, ele volta para o Nexo. Então, esse aqui é um exemplo de arquitetura que a gente tem da integração certificada com o SAP. Alguns dos problemas atuais que nós temos na gestão de HS, né? Então, hoje, quando a gente fala do maior problema, eu tenho problema com gestão com planilhas, né? No ano passado, nós fizemos uma enquete junto ao mercado de SESMIT que mostrou que 40% usam o software de EHS ou SST para fazer a geração de indicadores. E mais de 50% usam ainda o Excel para fazer a gestão, né, da parte de EHS e SST. Por que não dá mais para usar as planilhas para a gestão do SESMIT? Né? Porque o relatório, um Excel, apesar de ser uma ferramenta muito boa, ela tem margem de erro, ela tem difícil atualização, a gente tem um risco de perder as informações, a gente demora de fechar os indicadores e o prejuízo, né, que eu acho que é o que a empresa sempre procura, é o prejuízo na velocidade
das decisões. O que a gente tem que ter uma reflexão aqui, né? Esse slide eu trouxe para vocês para refletir. Como é que o gestor faz para consolidar os dados? Se eu tenho diversas soluções de IHS que não conversam entre si, né? Então, isso é realmente uma reflexão. Hoje não dá mais. Se a gente precisa fazer uma gestão unificada, eu preciso ter um dado único local para que eu possa fazer uma gestão consolidada num único local. Quais são os impactos financeiros que o EHS traz para a companhia? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para você. Né? O FAP, ele é um ponto importante, né? Porque a gente tem um impacto significativo financeiro. Os custos advindos de EPI, né? Se eu não tenho uma gestão de EPI, eu posso ter custos que são altos. A questão da aposentadoria especial, né? Então, se eu não faço uma gestão das condições especiais de trabalho, eu tenho riscos, né, de ter aí valores por aposentadoria especial. Horas perdidas por acidente, né, que a empresa tem, e o custo direto aí com absenteísmos, né? Então, se eu não tenho uma gestão de absenteísmo, eu tenho impacto financeiro pela ausência do meu trabalhador. Além disso, o que a gente tem que, né, analisar? As ações de SST, hoje, elas contribuem também para a ESG, né? ESG é uma questão nova no mercado, mas se a gente for analisar, a parte de SST, ela está diretamente ligada, porque o EHS, ele não é mais apenas para fazer o atendimento da legislação, ele é importante também na gestão empresarial, e também está relacionada ao ESG. Eu tenho a ampliação do conceito da saúde ocupacional para uma saúde corporativa. Eu não estou lá mais para fazer a parte de ASO só, eu estou lá para fazer uma gestão do que está acontecendo. Eu tenho a necessidade de ter controles e indicadores. Eu tenho que prevenir acidentes, promover um ambiente mais saudável, fazer o meu gerenciamento dos riscos mesmos. Isso são estratégias, além, né, dos acidentes de trabalho que podem causar danos irreversíveis e à imagem da própria empresa, tá? Então, um ponto aqui que a gente também traz para reflexão são as soluções de ponta de iceberg. Então, muito frequentemente, né, a gente avalia que o profissional de IHS, ele se vê obrigado a procurar soluções para atender pontas de iceberg, mas ele não vai avaliar no fundo, ele não vai resolver a causa raiz. E quando eu resolvo um problema operacional, quando eu tenho uma situação só operacional, eu não tenho a geração de indicadores, de gerenciamento do problema na causa raiz. Aqui eu trago um exemplo para que vocês entendam como é que é o fluxo, o Clayton vai mostrar para vocês daqui a pouco, sobre o mobile, dashboards e indicadores dentro do Nexo. Então, hoje dentro do Nexo, eu tenho duas formas de entradas de dados. Ela pode ser tanto através do Nexo Mobile, né, ou através do software Nexo EHS. E todos os dados que eu tenho de entrada, eles podem gerar indicadores, dashboards, que são alimentados em tempo real e são criados pelo próprio usuário. Aproveito aqui, né, para fechar essa apresentação e passar a passagem, né, a palavra para o Clayton, para convidar vocês para o evento do Nexo GRO. Esse evento ele está programado para o dia 22/6, às 10 horas da manhã. Para quem tiver interesse ou quem quiser, né, compartilhar para que outras pessoas participem, pode solicitar um link de inscrição através do WhatsApp que está aqui na tela, é o 11 994 12 14 13. Tá? E aí eles vão te passar o link para vocês se inscreverem e participarem do nosso evento também. Para quem quiser maiores informações sobre a Nexo, sobre os nossos produtos, aqui está o contato do comercial, pode falar tanto com a Adriana quanto a Sara, e o meu contato, né, que cuido da base de clientes, aqui tem o e-mail e o meu celular. Aproveito também para convidá-los a nos seguir nas redes sociais e acompanhar todas as evoluções que a Nexo tem feito. Agora, Cleiton, é contigo, para que você possa apresentar na prática o Nexo. Oi, Cleiton, você nos ouve? Perfeitamente. Tudo bem, Camila? Um ótimo dia a todos. Tudo bem, bom dia. Peço perdão aí pela
pela falha aqui de conexão, houve uma oscilação, mas a princípio já estabilizou. Podemos iniciar? Podemos sim, Cleiton. Perfeito. Eu vou tirar a câmera aqui um minutinho, caso, né, de repente, para ficar um pouco mais leve. E aí fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá, pessoal. Compartilhando a minha tela. Vejam aí se já visualizam. Já conseguimos ver a sua tela. Perfeito. Então, Camila, vamos lá. Vou trazer um pouquinho dessa visão que a Débora nos trouxe, né, de maneira teórica. Vamos ver como é que isso funcionaria efetivamente aqui na nossa aplicação, tá? E o primeiro ponto, né, de extrema relevância é a questão da integração que existe, né, com os SuccessFactors. Uma integração que traz, né, toda a estrutura de colaboradores ativos e desligados, historicamente, né, tudo que você tem de desligado no SuccessFactors vem também dentro dessa integração. Tendo aqui uma representação em vermelho para os colaboradores inativos, né, e a representação em azul para as vidas ativas. E nesta integração, nós temos aí uma coisa bem interessante, que ela traz toda a evolução organizacional. Então, a cada movimentação que acontece no âmbito dos SuccessFactors, através dessa integração homologada e certificada, né, pela SAP, em relação ao anexo, nós temos as variações, né, de setor, quando o colaborador muda de setor, quando ele muda de cargo, quando ele muda de posição, de local, de filial, de turno. A cada alteração dessa estrutura organizacional, que acontece originalmente no Success, e a integração nos traz, nós temos um disparo de alerta, que é uma característica muito importante, onde, né, as áreas de medicina e segurança do trabalho, que seriam aí nossos usuários chaves dentro da utilização da nossa plataforma, uma plataforma de gestão para IHS. E é claro, vou aqui focar especificamente nos pontos, né, que digam respeito e que tenham uma referência muito forte com o âmbito de RH, né? Então, embora nossos usuários chaves sejam medicina e segurança do trabalho, há grandes processos aqui com participação efetiva do RH, tá? Então, veja, cada movimentação organizacional que acontece no Success, a integração nos traz e dispara alerta para cada uma dessas situações. Desde a criação de um cargo, da criação de um setor, de uma mudança, né, de uma mudança de posição, de uma criação de uma nova posição. Tudo que acontece em termos de mudança de estrutura organizacional, acontece sempre no Success e a integração nos traz. Quando essa integração é executada, ele dispara um alerta aos usuários de medicina e segurança do trabalho, o que é que aconteceu dentro da aplicação Nexus, ou seja, ou foi apenas uma alteração de estrutura organizacional, uma pessoa se movimentou de cargo, se movimentou de setor, mudou de posição, mudou de filial, de unidade, não importa, né? Ele comunica sempre o de para, de onde a pessoa estava para onde ela está sendo alocada, ok? Isso é muito importante, mas mais que isso, a relevância desta modificação se dá principalmente em relação à mudança de perigo, né, ou fator de risco. Então, quando eu saio de uma situação, né, onde eu tinha um determinado perigo, eu tinha exposição a um ruído, né, que poderia estar numa situação, inclusive, de situação especial de trabalho, né, uma possível insalubridade. E eu passo para uma outra situação de exposição, ele vai comunicar a engenharia de segurança do trabalho, vai comunicar a medicina ocupacional que houve uma mudança de agente nocivo. O mesmo acontece quando essa mudança diz respeito a uma vinculação a um grupo homogêneo de exposição. Eu pertencia a um determinado grupo homogêneo de exposição, que possuía determinados agentes nocivos. Com essa alteração eu passo para um outro GHE. Isso também interfere, né, nas condições de trabalho dessa pessoa, nas exposições. Isso interfere, né, na mudança de exames que acontece no âmbito da medicina ocupacional. Os EPIs dessa pessoa muitas vezes devem ser trocados. Um treinamento muitas vezes deve ser aplicado pela mudança de atividade. Então, tudo isso acontece através dessa integração, tá? Então, há uma comunicação efetiva entre RH, medicina ocupacional e segurança do trabalho. Existe um processo também que é prévio à mudança administrativa
junto aos Success Factors. Qual é esse processo? É o que nós chamamos aqui de movimentação de posto de trabalho. Essa movimentação de posto de trabalho é nada mais do que uma prévia das consequências em relação a essa modificação que pode acontecer. Por exemplo, antes mesmo dessa alteração administrativa acontecer no RH, a engenharia de segurança do trabalho pode permitir estabelecer aqui uma solicitação de movimentação de posto de trabalho. O que seria isso? Seria nada mais do que determinar quais as movimentações e quais as consequências, principalmente, de uma saída de determinada estrutura organizacional para outra. Quando eu faço isso, eu traço quais são as pendências, né? Existe um processo de validação, de aprovação para que essa movimentação aconteça, ou seja, isso acontece previamente no âmbito da engenharia de segurança, principalmente. Por quê? Para que possam ser estabelecidas as ações dentro de um determinado plano, que elas precisam ser primeiramente sanadas antes da movimentação administrativa. Então, muitas vezes eu tenho que entregar um novo EPI, eu tenho que aplicar um novo treinamento, eu tenho que realizar uma bateria distinta de exames para que o médico avalie, né, de acordo com a nova NR7, dentro do exame de mudança de riscos, né, se a pessoa tem ou não condições, né, de modificar, de ser trocada de ambiente, ou seja, assumir uma nova colocação física, né, um novo cargo e aí por diante, tá bom? Então, esse é um dos processos também de extrema, né, relevância em relação ao RH. E um outro ponto que é muito importante, inclusive temos também integração, né, com a parte dos Success Factors, é a parte de absenteísmo, né? E esse absenteísmo, nós vamos trabalhar com ele de duas formas, né? Nós podemos trabalhar com esse absenteísmo, inclusive com uma forma de autoatendimento. Então, estou aqui com o meu celular, espelhando aqui para vocês, trabalhamos com a plataforma que é 100% web, mobile e responsiva, ou seja, todos os processos você também poderá realizar através do seu smartphone, do seu tablet, mas muitas vezes eu quero permitir que o colaborador possa entrar na loja de aplicativos do seu celular, baixar o aplicativo Nexo Mobile e fazer aqui autoatendimento, né, em vários dos processos aqui do sistema, ok? Dentre eles, o absenteísmo. Então, eu posso permitir que o colaborador possa acessar o aplicativo para registro, para lançamento de absenteísmo, e que ele possa inserir, né, o seu atestado diretamente na plataforma. No momento que ele faz isso, o médico recebe, ele só pode visualizar, é claro, o seu registro, ele não pode visualizar absenteísmo de ninguém, né? O médico recebe esse processo automaticamente, de forma inclusive, subindo, né, o próprio atestado de maneira digital, onde o médico entra dentro desse atestado, recebendo um disparo de alerta, né, para isso, e avalia, né, qual é o CID, qual é o médico que emitiu aquele atestado. Ele visualiza o próprio atestado digitalizado na plataforma, então isso é muito importante, né? E se ele entender que está correto o processo, ele pode executar a aprovação dessa situação. Ou seja, ele permite que, baseado na homologação desse atestado médico, isso comece a ter os efeitos aqui para evitar um relançamento, por exemplo, na folha de pagamento, para evitar um relançamento no software de ponto, né? Então, você tem aí essa integração e essa facilidade em relação a esse controle de absenteísmos médicos, né? Da mesma forma, eu posso também receber do Success os absenteísmos estritamente legais e que não tenham referência com a saúde do colaborador, né? Desde férias, licença nojo, licença paternidade, são absenteísmos que o médico não passam pela equipe médica, pela equipe de enfermagem, mas são absenteísmos que muitas vezes interessam à equipe do ambulatório tomar ciência para que não convoque, por exemplo, essa pessoa para realizar um exame periódico, que seja, né? Então, é importante ter essa integração também com a parte de absenteísmo. No âmbito do controle médico efetivo dos atestados, tem também uma questão muito importante, onde o software controla os N atestados de menor número de dias, né? E a partir daí verifica dentro do período de 60 dias, pelas mesmas correlações de patologia, se é ou não um possível caso de afastamento indireto pelo INSS, tá? Então, ele contabiliza esses atestados, se somados, né, teremos aí um total de 15 dias,
dentro do período de 60 dias, pelas mesmas correlações de doenças, né? Uma outra coisa muito legal é que quando eu lanço um atestado cujo CID tem a referência com a atividade da sua organização, ele também dispara um alerta para o médico e já apontando como um possível caso de NTEP, onde o médico vai avaliar, vai verificar se mantém ou não, né, esse nexo ocupacional, e se não mantém, ele descaracteriza e motiva o porquê não é um possível aí, não é um caso de NTEP, tá bom? Outra situação importante, nós controlamos não somente o absenteísmo direto, mas controlamos também todo o fluxo pericial. Isso significa que nós temos uma captação automática dos dados do site do INSS, de maneira que nós conectamos, né, diretamente via plataforma Nexo, através do CNPJ, raiz ou desmembrado, e captamos os dados de afastamento. Ou seja, temos na plataforma Nexo exatamente o próprio processo de afastamento do INSS, com o seu respectivo evolutivo de data, se já teve cessação, dias de afastamento, patologia apontada internamente pelo seu médico do trabalho, a patologia apontada pelo perito do INSS externamente, quantas perícias eu tenho vinculado àquele processo e, principalmente, se houve uma variação. Imagine que o perito mudou, né, ele tinha um B31, o perito foi lá e mudou para B91. O que acontece nessa situação? Há um disparo de alerta comunicando que houve uma alteração neste processo de afastamento, comunica o RH, comunica o médico do trabalho, que se entender que é o caso, impetra, né, uma contestação administrativa junto ao INSS, ou seja, não concorda com aquela decisão pericial, e a partir daí temos aí uma vinculação de ações, de responsáveis, de prazos, para que não se perca o prazo máximo aí de 15 dias para essa contestação administrativa, tá? Em relação a readaptações funcionais, né, e restrições de atividades, isso tanto por determinação do perito de forma externa, ou seja, vinculada ao processo, ou por determinação interna do seu médico do trabalho, é muito comum, né, o controle também na plataforma, de maneira que eu controlo, né, quais são as restrições de atividade, controla os períodos de readaptação, onde essa pessoa será, né, alocada, por quanto tempo, é claro, e qual é a data de próxima avaliação. Aqui também há o disparo de alerta à equipe médica e de enfermagem, né, comunicando a necessidade de uma reavaliação neste colaborador. Tá? O médico do trabalho também se comunica com o gestor dessa pessoa que está passando por processo de readaptação e restrições, isso tanto por disparo de alerta como por comunicação física, onde ele define, né, o layout para tudo isso, tá bom? Uma outra situação muito importante, né, é o controle preventivo de saúde. Esse controle preventivo de saúde é um controle que normalmente tem uma característica mais médica, é óbvio, mas ele muitas vezes interessa, né, também em alguns aspectos, em alguns grupos preventivos, alguns controles ao RH. Então, aqui eu poderia controlar, o médico poderia controlar patologias crônicas, ele poderia controlar qualquer grupo de pessoas especiais que ele tenha características de apontamento de avaliações distintas. Então, imagine, por exemplo, que ele criasse aqui, ele pode criar quantos grupos ele desejar. Imagine controlar, né, uma condição de obesidade dentro da minha gama de colaboradores e permitir que isso, né, já me traga uma característica seletiva dentro do que eu determinar para esse controle preventivo. Então, o que é que eu quero, como médico, avaliar dentro do meu público em relação à obesidade? Eu determino as especialidades médicas e correlatas, né, que estarão associadas à obesidade. Eu determino quais são os parâmetros que me interessa acompanhar de uma pessoa que possivelmente pode se encaixar nesse grupo. E também determino as condições de vinculação automática de acordo com determinadas respostas ou resultados médicos. Então, avaliações de exames complementares, avaliações clínicas, quaisquer que sejam, eu determino resultados para cada acompanhamento e a ferramenta passa a fazer esse trabalho, né, de coleta de quem seriam os possíveis candidatos a um determinado programa preventivo de obesidade. Baseado nesses critérios médicos, né, que ele mesmo define, o software filtra e traz quais são as condições aqui, quais são as pessoas que seriam, né, candidatos a esse programa.
Essas pessoas ainda não têm ciência disso. Mas ele dispara um convite, e essas pessoas recebendo esse convite, ela pode ou não aceitar, né, a inclusão dentro desse programa de acompanhamento de obesidade. Se aceito, ela é inclusa automaticamente nesse programa, e aí ele passa, né, a ter os respectivos controles e avaliações específicas para esse grupo de pessoas, ok? Um outro assunto que é muito importante, né, dentro da plataforma e que diz respeito, né, a consequências também no âmbito de RH, é o processo de gestão de EPI. Então, veja, dentro do processo de gestão de EPI, nós temos condições não só de ter uma tratativa distinta em relação a quem deve receber cada tipo de EPI, e principalmente se ele pode receber naquele período, se o período não é discrepante, né, em relação a um controle de custo, se essa pessoa, por exemplo, recebeu em tempo hábil, se está havendo substituição desse equipamento. Eu não posso entregar o EPI que a pessoa simplesmente vem buscar. Eu tenho que entregar o EPI correlato à situação inerente à atividade dela. O que significa isso na prática? Significa que você terá um controle, isso principalmente com foco, né, de redução de passivo trabalhista. Quando você faz esse processo, o sistema permite que essa entrega de EPI aconteça apenas para as pessoas que devem receber aquele grupo, aqueles equipamentos. Então é montado o que nós chamamos de recomendação de EPI. O sistema só permitirá uma entrega, né, dos EPIs que estão recomendados àquela pessoa, de maneira que eu não poderei, isoladamente, num processo lá de almoxarifado, num processo de materiais, entregar aleatoriamente EPIs. Eu entrego aquilo que está recomendado no tempo hábil e faço a substituição, porque há o disparo de alerta também, quando próximo do vencimento de troca do EPI ou de um possível ensaio que eu realize em determinados equipamentos que não há uma substituição imediata. Outro ponto importante, se tentar adicionar um EPI fora do contexto recomendado pela engenharia de segurança do trabalho, buscando sempre, é claro, né, essa redução de passivo trabalhista nesse âmbito, ele vai disparar um alerta, vai abrir uma linha de autorização especial para que aquilo possa ser entregue de maneira excepcional. E isso vai se motivar, porque é que a pessoa está tentando pegar um EPI que não condiz com a sua atividade. Um outro ponto muito importante, visando uma redução de custo, é controlar também a devolução do que está em posse do funcionário. Eu devolvo o que está em posse não só por conta de saber qual é a finalidade que ele deu ao equipamento usado, né? Mas principalmente para que ele também não utilize um equipamento que não está em condições de uso. Então eu motivo a entrega ou não desse equipamento usado em termos de devolução. Faço a entrega via biometria, via senha, sobe os recibos e toda a documentação gerada pelo Nexo diretamente na nossa plataforma, né, de GED. Então toda a documentação gerada, ela sobe automaticamente. Nós temos aqui um controle do gerenciamento eletrônico de documentos, onde toda a documentação seja, né, isolada por pessoa, seja uma documentação corporativa. Essa documentação sempre sobe de maneira indexada, onde você pode fazer o download dela, assinada eletronicamente, assinada digitalmente no padrão ICP Brasil, para os casos que exijam, né, essa situação, totalmente, né, eletrônico. Então, não importa em que local você esteja, eu posso fazer o download dos documentos, né, em tempo real, tá? Dois outros assuntos aqui, né, que diz muito respeito à parte de RH. Um deles é o perfil profissiográfico, aí no âmbito, né, da gestão de E-Social e previdenciária aqui. Nós temos dois processos que envolvem bastante o RH, que é o perfil profissiográfico previdenciário e o E-Social. Em relação ao PPP, né, nós temos aqui já uma característica de alteração. Esse perfil profissiográfico, ele teve uma alteração recente, então, obviamente, sempre que há uma alteração, nós nunca alteramos o que tínhamos e sempre criamos a nova possibilidade, mantendo a anterior, né, o layout anterior do perfil profissiográfico na plataforma, para que você possa gerar também perfis inerentes a períodos laborais retroativos, né? Então, dependendo da gestão, dependendo do período laboral, o layout que eu vou gerar será esse, o layout anterior desse perfil.
né? Aquele que ainda trabalha com uma característica de numeração como NIT, aquele que ainda tem a representação das informações médicas, né? Então, este é o layout anterior. Mas o que nós, né, fizemos com esta alteração? Nós criamos, né, o novo layout. Então, dependendo do prazo laboral aí, você tem, obviamente, um layout mais recente, um layout mais antigo, e aí, dependendo do caso, né, mantém-se aí sempre essa geração histórica, ok? Nesse novo layout do PPP eletrônico, nós temos aí já a característica, por exemplo, dentre inúmeros outros campos, né, que sofreram alteração, não representa mais aqui como NIT, mas sim como CPF, tá bom? Além de outras alterações de layout. Quando falamos de e-social, né, e aqui há uma restrição em relação ao e-social na área de saúde e segurança do trabalho. Então, os meus eventos de e-social não possuem, né, referência com eventos de folha de pagamento. Os meus eventos são exclusivamente eventos de saúde e segurança. Nós geramos todos os eventos de saúde e segurança do trabalho, levando em conta que eu faço o processo de ponta a ponta ou não, isso é uma mera decisão, né, de vocês em termos de processo, e nós trabalhamos através de uma legenda. Nós captamos, né, o nosso primeiro passo é captar aquilo que é elegível ao e-social, ou seja, tudo que tem que ser transmitido, tudo que tem correlação de codificações nas tabelas do e-social, porque nem tudo que está no Nexo, obviamente, né, temos hoje uma plataforma com 47 módulos de gestão, então muitos desses módulos não têm referência com o e-social. Então captamos somente o que é elegível, validamos perante o layout, havendo alguma invalidade ele te aponta imediatamente para que seja retificado, pós-validação ele gera o arquivo XML, eu tenho mensageria própria nativa, pós-geração eu posso fazer a entrega desse arquivo XML e processar o protocolo de retorno dos órgãos governamentais, né? Se retornado como ok, o processo para por aqui, não havendo evolução. Se retornado como rejeitado, ele vai apontar exatamente o que foi rejeitado, né? Exatamente o que tem que ser retificado, para que você faça essa retificação e, novamente, revalide, regere, reentregue e aguarde um retornado como ok, e para que o processo se encerre, né? Esta é a única alternativa? Não. Temos também integração com SuccessFactors, onde podemos ter, por exemplo, se a decisão da organização assim o for, podemos captar o que é elegível, validar e gerar esse arquivo XML. Aqui entregamos a mensageria do SuccessFactors, que fará, por exemplo, esse papel de entrega e de processamento do protocolo de retorno em um único local. Ou seja, transmitindo não só os eventos de folha, como também os eventos de saúde e segurança do trabalho, tá bom? Quando você trabalha com a mensageria Nexo, que é uma opção, como dito, essa mensageria pode ter basicamente 3 aspectos. O primeiro aspecto é aquele onde eu transmiti, eu enviei, mas eu não sei o que aconteceu. Na segunda situação, eu posso ter um caso onde eu transmiti e essa situação, por exemplo, foi aprovada, está ok, e tenho ainda a terceira situação, que é a situação que houve a rejeição. Então, ele me traz que houve rejeição, retorno, né, desse protocolo, e na própria tela anterior, ele mostra o que é que tem que ser retificado para que você faça a respectiva correção, né, revalidação, regeração e retransmissão desse processo, ok? Importante comentar aqui, né, em linhas gerais, fazemos toda a gestão de CIPA, tá, com enquadramento automático, com dimensionamento automático de toda a CIPA, até porque temos essa integração com o Success, né, no âmbito de colaboradores. Então eu sei exatamente quantos colaboradores efetivos, quantos suplentes, ele calcula esse dimensionamento. Todo o processo eleitoral é feito pela plataforma, disparos de alertas, link de votação, né, links de inscrição. Então tudo isso também a plataforma absorve, de maneira que, né, uma pessoa possa se inscrever, ela possa, dentro desse processo de inscrição, ter ou não a sua aprovação, né, para que ela se transforme de um inscrito em um candidato passível aí de voto, e a partir disso, né, se aprovado, ou seja, se a sua inscrição for aprovada, ele tem aí essa possibilidade de votação. Toda a apuração sistêmica, ela pode acontecer em tempo real. Então, nós temos uma plataforma interna no Nexo de estratificação, né, de geração de dashboards, onde tudo que eu alimento, tudo que eu crio em nível de parâmetros pode ser aqui estratificada, né? Então, aqui você define qual é
que tipo de dashboard você quer criar. Isso vai ser aplicável a qualquer tipo de informação. Então, por exemplo, eu estou entregando EPIs no sistema, esses EPIs vão me gerar um custo, eu quero fazer um previsto e realizado em relação ao que eu tinha que entregar, eu quero acompanhar, por exemplo, um custo de entrega de EPI, né, mensal, anual, eu quero saber os EPIs que eu mais entrego, eu quero fazer comparativos, então isso eu posso trabalhar com qualquer tipo de informação. Eu estou lançando atestados médicos e quero acompanhar, por exemplo, como é que está o evolutivo desse atestado. Não só para saber quantos dias perdidos em relação ao total de casos, onde estão esses casos, comparativos anuais, mensais, separação por sexo, por faixa etária, vinculação dos CIDs que foram caracterizados como positivo. Então, eu defino o tipo gráfico, eu defino qualquer tipo de informação, né, que eu queira estratificar aqui. Então, não há limites, né, em relação a esse tipo de acompanhamento gráfico. No momento que você... então, isso aqui, né, como já dito aqui na apresentação de hoje, né, o céu é o limite, você pode fazer qualquer tipo de modificação em termos de posicionamento, em termos de coleta, em termos de filtros, né, que podem ser estabelecidos aqui. E tudo isso é o próprio usuário, né, ele não precisa ter conhecimento técnico, né, para que ele possa fazer, né, a estratificação, montar essas visões gráficas ou numéricas aqui, em relação a tudo que ele alimenta, tudo que ele criou em nível de parâmetros, tá? Eu poderia, por exemplo, startar da votação da CIPA, né, como mero exemplo aqui, eu poderia simplesmente acompanhar a votação da CIPA em tempo real. Então, eu sei exatamente quando atingiu 50% dos votos, né, eu sei em que situação se encontra a votação da CIPA em tempo real. Não necessitando, né, ter que ficar aguardando, por exemplo, ao término, né, da votação da CIPA para gerar, por exemplo, um relatório de resultado, né, dessa eleição, embora eu possa emitir os relatórios também a qualquer momento, mas eu não preciso ficar gerando isso, né, as minhas visões gráficas aqui, elas são sempre atualizadas em tempo real, então não tendo ali nenhuma necessidade, né, de ficar emitindo relatório, tá? Então eu crio as visões e acompanho cada um desses processos aí em tempo real. Tá bom, pessoal? Então, da minha parte aqui seria isso. Me coloco aqui à disposição de vocês para o que necessitarem aí. Excelente, excelente, Cleiton. Cleiton e Débora, né? Até essa navegação do Cleiton foi, eu diria, muito importante, porque tem, às vezes a gente só vendo a prática que acaba tendo visibilidade de muita coisa, né? Então, muito, muito legal mesmo. Exatamente. Eu quero aproveitar, Carlos, para reforçar, né, o convite do GRO, que é o evento que nós vamos fazer no dia 22/6, agora às 10 horas da manhã. Eu sei que o público aqui é um público de RH, então eu acho que vale pedir para o público, né, de repente passar para o SESMIT das empresas, né? O GRO é o gerenciamento de riscos ocupacionais, ele é uma questão de um atendimento da nova NR1, né? Então, eu acho que é importante esse recado aqui, reforçar esse recado. Com certeza. Tudo depende muito da estrutura, tá, Débora? Porque eu vou te falar que a gente, por exemplo, aqui na Hypera, a gente tem a parte de saúde e tudo que é da estrutura de RH, só que a segurança do trabalho também é totalmente integrada, só fica em diretoria diferente, sabe? Mas bem legal esse convite. É super comum isso, né, Carlos? O que integra ambas estruturas normalmente é o software, né? Exato, exatamente. Eu aqui, Carlos, assim, uma coisa depende da outra, né? Eu aqui procurei, Carlos, mostrar apenas, tá, os processos que realmente tenham referência com a área de RH, né, por conta do nosso Claro, público aqui, maior nesse sentido, mas a ferramenta é gigantesca, né, se tivéssemos aqui um público maior em relação à equipe médica, engenharia de segurança do trabalho, pessoal de qualidade, enfim, obviamente os assuntos abordados seriam, né, diferentes aí. Com certeza. Não, mas já foi muito rico mesmo, e acredito até que o pessoal, com os contatos, tudo, depois a gente vai disponibilizar a apresentação da Débora, né,
o Cleiton navegou um pouco mais, mas o pessoal consegue acessar lá direto pelo site da Zug, então aí na apresentação de vocês deixa o contato, tá claro já o nome da Nexo também, então fica fácil aí pro pessoal poder procurar vocês e ter mais detalhes. Com certeza. Estamos à disposição. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado, Cleiton, Débora, Ricardo aí por toda a disponibilidade de vocês e enriquecer também aí essa manhã nossa de conteúdos a todos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Débora, e Cleiton também, tá bom? E aos demais. Obrigada a Grande abraço, todos. pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Tchau, tchau.